Já pensou casar com alguém que não quer ter filhos, sendo que você quer ter? Já pensou casar com alguém que quer ter filhos e você não quer ter? Já pensou em ter o sonho de adotar e a pessoa não querer? Ou se a pessoa tiver o sonho de adotar e você não querer? E se a pessoa só quiser ter um filho e você quiser ter vários, né? Imagina como é que vai ficar isso depois de casar. Olá, aqui Daniele Neri e esse é mais um episódio do Conversas para se ter antes do casamento. Bora para mais um vídeo papo sério. Você já parou para pensar como ter filhos muda tudo? A gente que é solteira, né? Eu sou solteira, ainda não me casei, ainda não tive filhos. E meu público aqui é de solteiras, né? Então eu imagino que você também ainda é solteira, provavelmente ainda não é mãe. Mas não precisa ser mãe para você saber que tudo muda depois que você se torna mãe. É como dizem, um coração batendo fora do peito e aquele serzinho ali é completa responsabilidade sua e do pai também. Mas, né, vamos aqui para a realidade que, na verdade, é a mulher que acaba tendo que passar mais tempo e cuidar mais da criança do que o homem, né? A começar da gravidez, é você que carrega por 9 meses, é você que sente a dor lá do parto, é você que sente todas as questões hormonais e tudo que o seu corpo vira, né, depois que você ganha uma criança, né? É o colo da mãe que é insubstituível e que muitas vezes o seu marido vai até querer ajudar, mas você vai ter que pegar a criança para poder acalentar. O mamar é só você que pode dar mamar, né? O leite materno, aqui no quentinho do seu peito é só você que pode dar. Então, ser mãe é uma coisa, uma decisão muito séria e a gente precisa estar aí com o pensamento alinhado, porque para você ser mãe, esse pai, né? Quando você casar, o seu marido vai ter também que te ajudar de alguma forma para que você possa aí realizar esse seu desejo, né? Ele precisa também desejar isso. Então, primeira coisa aqui que eu quero pontuar para você é sobre a questão de não querer, né? Se um dos dois não quer, fica complicado, porque nem você pode forçar o seu marido a te dar um filho, né? A querer ter um filho, e nem ele pode te forçar a ter filhos, ainda mais, né, que nós, como mulheres, a gente é que vai carregar o menino e tudo mais. Então, é uma questão complicada. É bom que vocês já conversem isso antes, para já ficarem cientes, né, do que é o pensamento e a visão um do outro, né? Na minha visão, a visão que eu tenho, meu entendimento bíblico, é que se você casar, você deve ter filhos, você não deve optar por não ter nenhum filho, tá? Isso aí é questão de quantidade ou não evitar nunca, né? Isso aí já é outro assunto. Mas, de todo jeito, você deve conversar como você pensa antes de você se casar com alguém, tá? Não tô falando pra você falar isso também, assim, no início de tudo, né? Acabou de conhecer o cara e tá falando, olha, porque eu não quero ter filho, então, porque eu quero ter 10 filhos e tal, não é isso, né? Mas, assim, precisa ficar conversado esse assunto tão sério antes do casamento. E, inclusive, precisa ser conversado com relação à questão de, né, você não sabe se você vai ser mãe, né? Ele não sabe se vai ser pai. A gente não tem como saber se tem algum problema antecipadamente, né, antes de se casar, se vai ter algum problema lá na frente para engravidar ou não, para ter filhos ou não. E isso também precisa ser conversado, porque, tipo, se você não puder gerar, né, isso vai ser um problema que vai estragar o seu casamento, né, se você descobrir que o seu marido não pode te dar um filho, né, então acabou, você não quer mais ficar casada, isso é um assunto que daria num divórcio, ou você ficaria triste o bastante para você mesma estragar o seu casamento. Se você não tiver filhos, mesmo que isso seja um grande desejo seu, né? Ou conversar isso com ele também com relação a ele, né? Se ele quer tanto ter filho e se ele não tiver, Jesus vai ser o suficiente, o seu casamento vai ser o suficiente ali, ou isso vai estragar tudo e vocês não querem mais permanecer juntos. Então vocês precisam conversar, inclusive, sobre as hipóteses de acontecer ou não acontecer, justamente ali, né, o contrário do que é o desejo de vocês, né? Então isso precisa ficar esclarecido. Olha, eu gostaria de ter filhos, mas, né, se eu não tiver, ou então não gostaria de ter filhos, mas se eu engravidar, como eu sou cristã, não abortaria jamais.
Então, isso tudo precisa ficar esclarecido. Olha, eu gostaria de ter filhos biológicos, mas se eu não tiver, eu gostaria sim de adotar ou conversar. Eu gostaria de ter filhos biológicos e também gostaria de adotar, gostaria de ter casa cheia. Então, esse tipo de coisa precisa ficar esclarecido antes para evitar problemas mais tarde, tá? E também precisa ser conversado a questão do mudança de ideia, né? Igual muita gente acha que, eu quero ter 3 filhos. Aí tem o primeiro filho, às vezes tem uma experiência traumática, tem algum problema na gravidez, algum problema no parto, ou mesmo acaba depois tendo algum problema de saúde que vá impedir de ter mais filhos, né? Então, preciso conversar também, inclusive, essas questões que pode virar frustrações lá na frente, mas que isso não deve afetar o casamento. Você precisa ter uma maturidade de saber que quando você casa com alguém, você está ali assumindo o risco de muitas coisas que podem acontecer e que isso não pode ser um problema de modo que isso leve ao divórcio depois por conta disso, né? Então, que isso fique esclarecido. Já às vezes você vai pensar assim, não, eu só quero ter um. E aí depois você começa a ver seu filho ali tristinho e você pensa, nossa, acho que se ele tivesse um irmãozinho. E aí você tinha conversado antes só que ia ter um, mas depois você mudou de ideia, né? Ou o pai, né, mudou de ideia, né? Então, assim, vocês precisam ter uma conversa sobre isso, né? Como é que é? O que você pensa sobre isso, né? Sobre ter filho, sobre não ter, sobre mudar de ideia depois, ou você é convicta, não, eu quero ter um filho e só quero ter um e não quero saber só porque eu quero ter a experiência de ser mãe, mas eu só quero ter um e pronto, acabou e pronto. Então, você deve ter essa convicção, saber o que você quer e saber como que é o pensamento dele também, o que ele quer. E ele também vai ficar muito frustrado, né, se você, né, tiver algum problema e não puder engravidar. Ou como é a mentalidade de vocês com relação à fé também, né, porque independente de qualquer coisa, né, Deus pode sim fazer uma mulher gerar. Na Bíblia nós temos tantas passagens que falam justamente, né, sobre mulheres que não podiam ter filhos e tiveram. Então, essa questão da fé também, né? Como que é a fé dele, como é a sua fé. Então, a questão aqui é vocês dois conversarem e estarem preparados para o que der e vier, porque afinal de contas, se vocês querem formar uma família, né? Se vocês querem se casar, né? Vocês têm que estar preparados para essas várias possibilidades, mas já sabendo qual é o desejo um do outro, para que um possa apoiar o outro, né, ou um ceder para o outro, conforme for a situação de vocês, né, e conforme for as questões também de saúde, o que for acontecendo depois do casamento. Então, já conversa sobre isso, para depois, lá na frente, isso não ser um motivo de muita frustração, de muita tristeza, e isso acabar abalando o casamento de vocês. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês estejam gostando aí dessa série de conversas para se ter antes do casamento. O próximo vídeo tá muito especial, gente. Eu não vou dar spoiler, mas vai ser um tema que vocês vão ficar assim, nossa, como que eu não pensei sobre isso, tá? Mas nós vamos falar de um tema aqui muito legal no próximo vídeo. Então continue acompanhando, se inscreve no canal se você não é inscrito, para você não perder os próximos vídeos, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa o like aí, comenta também o que você pensa, o que você quer, como que vai ser, se você tem sonho de ter família grande ou se você não quer ter filho. Comenta aí qual é o seu entendimento bíblico, né, do crescer e multiplicar-vos, ou se você acha que não tem que ter, como é que é. Comenta aqui embaixo que eu quero ouvir também a sua opinião, tá bom? E dá uma olhadinha também nos links que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para você conferir os meus materiais, inclusive, né, o meu discipulado, que é específico para mulheres cristãs solteiras. Nele a gente fala sobre vida espiritual, sentimental, profissional, estudantil, todas as áreas aí da vida da solteira aí para você preparar aí para o casamento, tá bom? Então não deixe de conferir os links que eu deixei aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau!